Fala galera, beleza? Vamos falar hoje do fim do futebol brasileiro, galera. Está encerrado o futebol brasileiro. Após a vinheta, fiquem aí que vocês vão ver o meu parecer sobre o fim do futebol brasileiro. Fica com a vinheta aí, vai! Após a vinheta, agora o Betão FC. Betão chegou na área, galera. Hoje é um recado para todos os vascaínos, principalmente aqueles que gravam conteúdo para o YouTube. Galera, vamos parar da gente ficar falando de... Vou falar só o nome agora, depois, a partir daí agora eu só falo o sistema. Vamos parar de falar desse clube, Flamengo. Vamos analisar só o nosso clube, Clube de Regatas Vasco da Gama, e vamos parar de assistir até os jogos do sistema. Se o sistema ganhar título, finge que nunca houve o campeonato. Eu aconselho a todos os vascaínos, não assistam o jogo do sistema. Não percam o tempo de vocês. Não deem moral, audiência para o sistema. Esqueçam esse clube sistema. Esqueçam. Porque senão a gente vai acabar ficando desgostoso de acompanhar futebol. Como muita gente já ficou de muitos anos para cá. O que acontece? O sistema vem ganhando títulos decorrer aí de algumas décadas. Se a gente for pegar título após título, o sistema, como eles mesmos falam, né? Nós somos o sistema. Eu não perco tempo de assistir jogo do sistema. Não perco de jeito nenhum. Só fico sabendo no dia seguinte do que aconteceu pelos canais do YouTube aí que eu vejo gols, vejo os acontecimentos. E jogo após jogo do sistema, sempre um favorecimento. Quando eu vejo assim uma vitória, principalmente apertada, tem que ter uma ajuda do sistema ajudando o sistema, porque na verdade é um sistema só. Então eu já estou de saco cheio, eu já não aguento mais, entendeu? Então, para mim, esse sistema aí, ele, por mim, pode ganhar 50 milhões de títulos, que para mim vai ser como se não tivesse ganho nenhum, porque para mim esse sistema não existe. Eu quero falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, dos jogos que a gente disputa, mas sobre os jogos desse clube do sistema, eu me recuso, ou a princípio, no momento, eu vou falar sobre esse sistema. Repare que eu estou falando bastante a palavra sistema para ficar bem enfatizado na cabeça de vocês, vascaínos, tricolores, botafoguenses, seja lá qual for, porque o sistema está sempre ganhando e os outros clubes estão sempre sendo prejudicados por intermédio desse clube favorecido pelo sistema do sistema. Deu para entender, né? A mãe do sistema, vamos dizer assim. Então já estamos cansados jogo após jogo. A vergonha extrema, estão esfregando na cara de nós, torcedores dos clubes do futebol brasileiro. A falta de vergonha na cara que eles esfregam assim na nossa cara, seus trouxa. Nós favorecemos o sistema porque nós somos o sistema, a mãe do sistema futebolístico, do clube do sistema. Chega a ser chato, né, falar sistema toda hora, mas é para encher o saco mesmo na cabeça de vocês, para vocês acordarem. Enquanto os clubes de futebol, principalmente do futebol brasileiro, não acordarem, não se manifestarem ou até não protestarem quando estiver jogando com esse clube sistema, vai continuar essa pouca vergonha aí. O que fizeram do último jogo da Copa do Brasil com o Vitória, agora, eu não sou advogado do Vitória, nem estou aqui para ficar defendendo o Vitória em si, eu estou aqui em defesa do futebol brasileiro. Porque não é só o Vitória que sai perdendo. Quem sai perdendo nessa história toda são todos os clubes. Porque todos os clubes que enfrentaram o sistema, todos eles têm sofrido por favorecimento de arbitragem.
Maldito, maldito. Quando é a favor do Vasco, o VAR não funciona. Quando é para ser contra o Vasco, eles vão nos confins da terra, vão lá no útero da mãe buscar uma câmera e fica voltando, e bota câmera lenta, acelera e vai de câmera de cima, câmera de baixo, câmera do... Cara, sai de tudo quanto é canto para anular gol do Vasco, para marcar um pênalti contra o Vasco, uma expulsão contra o Vasco. Agora, contra o clube sistema, o sistema do sistema, não, aí ninguém vê nada, ninguém comenta nada. E depois que acaba o jogo, todo mundo fica comentando, mas chega no dia seguinte, já todo mundo esquece. Aí amanhã uma outra arbitragem para favorecer o sistema de novo. Então nós já estamos cansados. Títulos após títulos. Gente, entrega logo o troféu. Todo campeonato que for começar, já na primeira rodada, já entrega logo o troféu logo. E aí deixa só os outros times lá jogarem para disputar segundo lugar. Dê todo o prêmio em dinheiro, enriquece ainda mais o sistema. Entrega logo tudo, cara. Entrega logo até Libertadores, futebol sul-americano, eles são ajudados também. Agora, quem está por trás disso, aí fica a critério de vocês. Eu sei quem está por trás, mas não convém dizer jogo no ar. Só sei o seguinte, tem diretor do sistema que fala assim, nós sabemos qual árbitro que vai apitar nossos jogos, a gente consulta tudo isso, né? Mais ou menos assim a fala. Quem que vai apitar nosso jogo de fora de casa, dentro de casa, como se fosse uma parada toda voltada para o sistema mesmo, sabe, ganhar. Então, gente, encerra logo, acaba o campeonato, acaba o futebol brasileiro. Um amigo meu, há 15 anos atrás, falou assim para mim, ô Beto, estão querendo espanholizar o campeonato brasileiro. Na época eu não entendi, mas aí eu perguntei para ele, falei, como assim espanholizar o campeonato brasileiro? Bem, o campeonato brasileiro hoje em dia está meio mesclado, cada um num ano ganha um título, só que eles estão querendo espanholizar. O que é espanholizar? O campeonato espanhol lá só tem praticamente Barcelona e Real Madrid, e às vezes quem pega uma beiradinha ali é o Atlético de Madrid, né? E depois alguns outros clubes assim, mas não todo é Barcelona e Real Madrid. Como no futebol brasileiro tinham vários clubes quando começava o campeonato, vários clubes, qualquer um podia ser campeão, que era muito bem nivelado, e aí o espanholizar é o quê? É enfraquecer todos os outros clubes e você enfatizar um ou dois clubes e ajudar esse clube a crescer de torcida, financeiramente e de títulos. E é exatamente isso que vem acontecendo, principalmente de 2019 para cá. Mas isso daí já vem desde a década de 80. Tem uma emissora aí, a qual o dono, que não existe mais aqui, já faleceu, que o dono era flamenguista. E ele, desde a década de 60, ele falou, eu vou, a partir da década de 80, transformar o sistema numa potência. Pega os títulos do sistema, de 1980 para cá, Libertadores, Brasileiros, vários estaduais, e pega jogo após jogo, título após título, não só em finais, como semifinais, fase classificatória. Quantas ajudas de arbitragem esse maldito clube sistema ele tem ganho em cima dos times do futebol brasileiro. Um dia eu vou fazer uma lista de últimos campeonatos do sistema para a gente ver ponto após ponto. Eu não quero falar desse clube sistema, mas um dia, vou evitar ao máximo falar, mas um dia eu farei um compilado, um apanhado de jogos, que são muitos, tem que ser um compilado e é bem demorado, então eu não tenho previsão de fazer isso. Pretendo fazer após chegar a 1.000 inscritos. Se inscrevam no canal, galera. Eu chegando a 1.000 inscritos vai ser minha promessa para vocês. Vou fazer um apanhado de vários jogos do sistema, principalmente década de 80 para cá. E vamos colocar em pratos limpos, né? E vamos analisar se o sistema é ou não é favorecido pelo sistema mãe. E aí faz cumprir tudo aquilo que o dono da emissora disse, que iria transformar o sistema num grande poder
financeiro, de torcida, a qual até a década de 60, mais ou menos, o sistema não era potência nem de títulos, nem de torcida, nem de nada. Nada. A partir da década de 80, o sistema veio a ter uma força com ajuda extra-campo. Então é escrachado, estão esfregando na nossa cara. O Vasco é prejudicado até no sub-20. O Vasco é um dos clubes mais prejudicados do futebol brasileiro, quiçá até da América do Sul. E prejudicado e injustiçado, perseguido. Até no sub-20, eu assisti Vasco e Palmeiras. O Vasco estava ganhando de 2-0, teve 2 jogadores expulsos. O Vasco ia assumir a liderança do sub-20. 2 expulsões que não eram para ter sido feitas, e aconteceu o que não aconteceu com o jogo do Sistema contra o Vitória. O jogador do Sistema que fez falta, dando uma cotovelada no jogador do Vitória. O árbitro deu a falta a favor do Sistema. Era para ser expulsão do jogador do Sistema e falta, obviamente, a favor do Vitória. Do Vasco foi a mesma coisa no sub-20. O jogador do Palmeiras, a qual eu gosto do Palmeiras, né, mas também é outro clube que tem sido, infelizmente, né, tem sido bastante favorecido, mas pode ser que esteja fazendo parte do futebol espanholizado, né? 1 ou 2 clubes só no Brasil. Todos os outros vão ser jogados abaixo e 1, 2 ou 3 clubes vão ser enfatizados. Bem, mas enfim, eu gosto do Palmeiras, mas no sub-20 o Vasco foi prejudicado. Não vou dizer se foi por má fé, mas a falta foi invertida. O jogador do Vasco já tinha o cartão amarelo, ele sofreu a falta, ao cair, ele meio que segurou na camisa do jogador do Palmeiras e largou a camisa. Ele largou. E ambos caíram no chão. Mas quem fez a falta foi o jogador do Palmeiras. E o jogador do Vasco foi expulso. O Vasco 1 a menos. Depois o jogador do Vasco fez uma falta comum, meio que na entrada da área. Tanto que o jogador do Palmeiras nem reclamou nem nada. Ele foi lá e expulsou o segundo jogador do Vasco. O Vasco ficou jogando o segundo tempo quase todo, com 2 a menos. Aí depois ele expulsou um do Palmeiras. Aí o Palmeiras fez um gol, a expulsão do Palmeiras, que deu uma cotovelada. Aí o Palmeiras ficou com 10, o Vasco com 9. Aí depois o Vasco ganhou de 2 a 1. Teve um jogador do Palmeiras expulso. Aí eu digo, realmente não mereceu ser expulso. Ele já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo. Aí eu digo que ele não merecia. Mas pode ser uma compensação. Alguém deve ter falado pro árbitro, ó. Tô supondo, tá? Alguém deve ter falado pro árbitro, ó. Você expulsou 2 do Vasco que não merecia. Então vai compensar aí. Aí foi lá e expulsou do Palmeiras. Aí ficou 9 contra 9. Aí deu 9 minutos de acréscimo. Parece que era até o Palmeiras empatar. Deu 9 minutos. E aos 8 minutos de acréscimo, o Palmeiras foi lá e empatou. E 2 a 2. Assim o Palmeiras ficou com 17 pontos como líder. Cruzeiro, como acho que ganhou a partida dele, foi também para 17, e o Vasco ficou com 17 em terceiro lugar, mas era para o Vasco ter sido o líder. Enfim, até no sub-20. E eu estou falando dos últimos dias aí. Fora se a gente for fazer apanhados de anos e anos. Eu vou fazer também um compilado, daqui a algum tempo, batendo no inscrito, também de títulos que o Vasco foi prejudicado, os 2 mundiais que o Vasco foi vice, para o Real Madrid e para o Corinthians, 2 títulos que o Vasco foi roubado na mão grande. E falando do sistema, não quero estar falando do sistema aqui. Como eu falei, o meu canal vai ser para comentar os jogos do Vasco e quando vier a Copa do Mundo, jogos da Copa do Mundo. E em breve eu vou fazer lives e vou fazer vlogs também, indo para o Maracanã, São Januário e assistindo alguns jogos do Vasco. Vocês vão ver, serão vlogs bem bacana. Mas galera, faz chegar a 1000 inscritos. Eu vou fazer tudo isso após chegar a 1000 inscritos, tá? Então espero que vocês não assistam mais jogo. Não assista, gente. Tiver jogo deles aí rolando na televisão, não assista, não dê audiência. Nem, eu quero secar o jogo. Cara, não assista, é perda de tempo. Nós já sabemos qual vai ser o resultado. Se eles estiverem empatando ou perdendo,
vão dar um pênalti naquele jogador chamado Arrasca. Não preciso nem completar o nome dele, que eu tenho até nojo. Cara, pra mim, jogadores, quando vem jogar num clube vagabundo, pra mim, os jogadores também, eu olho pra todos aqueles jogadores que usa aquela camisa ali, cara, nunca me transmite uma coisa boa, sabe? Parece que pra jogar ali tem que ser gente ruim, sabe? Então, é complicado. Pode ver. Eu vi um relato que até ontem, na emissora, estava falando assim, esses jogadores aí do sistema estão com mania muito de ficar batendo, agredindo os jogadores. E resumindo, aí eu te pergunto, e cadê as punições? Todo mundo sabe, todo mundo vê. Os clubes estão sendo prejudicados, eliminados nos campeonatos, perdendo o título. Libertadores do ano passado, de 2025, ridiculamente, jogador do sistema, cara, quase quebrou a perna do jogador do Palmeiras. Quase quebrou a perna. Nada. Ignoram. Como eu falei, eu tô tomando isso de parâmetro porque eu lembro do quando é com o Vasco, cara. Quando é com o Vasco, cara, eles vão, cara, buscar dentro da alma lá de não sei de quem para analisar que houve um pênalti, um impedimento, uma falta e para anular o gol do Vasco, para dar um pênalti a favor de alguém. É toda hora o Vasco prejudicado, eu tô cansado disso. E assim, quanto mais as pessoas ficam vendo o jogo do sistema, mais ficam dando moral pro sistema, audiência. E aí depois eu vejo os vascaínos no YouTube comentando sobre jogo após jogo, é toda hora, todo mundo comentando sobre o favorecimento. E é ridículo, porque é todo jogo. É todo jogo. Não é uma coisa tipo assim, foi um erro de arbitragem, beleza, aconteceu um erro. Não. É jogo após jogo. É pela Libertadores, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil. Cara, entreguem logo o título. Porque o Campeonato Brasileiro acabou, o futebol brasileiro acabou. Eles aí botaram na testa deles lá, ó, quem eles querem que seja campeão todo ano. Eles já escolheram qual é o time que eles quiseram espanholizar, vamos dizer assim. Espanholizaram já. Vocês, torcedores, é que não estão percebendo, galera. Acordem. Acordem. E vocês, dirigentes e responsáveis por clubes de futebol, vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês têm que fazer algum protesto. Vocês sentirem que durante a partida vocês foram prejudicados pela arbitragem, para em campo. Não sai do campo, porque se vocês saírem, vocês serão punidos pela FIFA. Vocês vão ser prejudicados pela arbitragem e ser punidos pela FIFA. Todo mundo para em campo. Deixa só o sistema jogar sozinho, mete lá 10 gols, 20 gols. Quando tiver tomar gol, saída de bola, dá um bico para arquibancada. Deixa eles bater o lateral, fazer mais um gol. Se todo clube fizer isso, o futebol vai mudar. Enquanto todo mundo ficar aceitando do jeito que tá, eles vão continuar ganhando títulos. Ganhando não, né? Eles vão continuar recebendo títulos entregues de mão beijada. E o pior, não tem necessidade disso, porque o time que eles montam também, pelas vantagens financeiras que eles recebem, eles montam um time bom e ainda precisam de ajuda. Isso que é mais escrachador, isso que é mais esfregar na nossa cara. Ontem no jogo contra o Vitória, 2 cotoveladas e depois uma entrada criminosa por trás do jogador que mais cava pênalti. Tocou nele, caiu dentro da área, é pênalti. Vários lances aí, pênalti que, cara, ridículo. Inclusive no Intercontinental, ano passado, contra o PSG, ridículo. Pênaltis cavados, favorecimento de tudo quanto é lado. Eu não sei que pacto é esse maldito, que esse maldito desse clube faz. Cara, eu tenho nojo de falar desse clube, para vocês terem noção. Por isso que eu tô falando no sistema, para não ter que sair da minha boca a palavra desse clube aí. Entendeu? Não adianta você que seja desse clube aí do sistema vir aqui, botar no comentário. Cara, eu tô cagando pros comentários de vocês. Tô cagando. Porque a torcida, o clube que vocês torcem é tão podre que o que vem desse clube
é tão sujo que eu não cago e ando. Então, é tudo nojento. Eu teria vergonha de comemorar títulos. Só que já virou tão escrachado que esses próprios torcedores são tão sem vergonha que agora eles já assumem que eles são o sistema. Tem até música dizendo que eles são o sistema. Por isso que eu vim fazer esse vídeo chamando eles de sistema, porque eles se chamam como sistema. Então, assim, eu tenho literalmente nojo. Eu não estou falando das pessoas em si, né? O ser humano que torce para esse clube. Tem alguns que são nojentos? Sim, porque defendem a injustiça, defendem a podridão, acham bonito o clube deles ganhar de forma nojenta, garfada, os apoios que eles recebem, pessoas que estão por trás dessas vitórias, desses títulos deles. Sabe o que é que eu encaro? Toda vez que eles levantam um título, para mim é como se nem tivesse havido aquele campeonato. Eu descarto aquele troféu. Para mim pode ganhar 50 milhões de mundiais, 50 milhões de Libertadores. Todas elas eu desmereço, eu não reconheço, na verdade. Para mim era como se o campeonato não tivesse existido, porque para mim, esse sistema podre imundo, eu já aboli da minha vida como se fosse um clube de futebol. Eu já aboli. Então, assim como esse Brasil está podre, nada mais justo que o clube que tem a maior torcida ser igual como o Brasil é, podre. Por isso que esse clube, que é o sistema, ele está no país certo. País da sem-vergonhice, da roubalheira, safadeza, da corrupção. Realmente esse clube está no país certo. E eu aqui muito tranquilo faço esse vídeo porque eu já estou calejado de ano após ano ver favorecimento, não só em cima do Vasco não, mas favorecimento. Praticamente todos os clubes do futebol brasileiro já sofreram na mão desse clube do sistema, a qual o sistema mãe ajuda ele. Praticamente todos. Internacional já perdeu o título por causa deles. Grêmio, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, muito clube. Então, assim, a rivalidade não está sendo mais Rio de Janeiro em si. A chateação que era os clubes do Rio, né? Vasco, Fluminense, Botafogo, que são sempre prejudicados em finais contra eles, já não é mais só Rio de Janeiro, agora é nível até América do Sul. Eu lembro em 2019, o Emelec, acho que era o Emelec, aqui no Maracanã, ganhou de 2-0 lá do sistema, aqui estava sendo eliminado. O árbitro marcou um pênalti absurdo que não existiu. Os jogadores do Emelec foram em cima do árbitro. Vai ver no árbitro de vídeo, você vai ver que não foi pênalti. Ele ignorou, falou, não vou no árbitro de vídeo. Marcou o pênalti, isso na fase classificatória. Na eliminatória, né? Esse clube estava sendo eliminado. Foi lá, fez o gol de pênalti, ganhou de 2-0, foi para os pênaltis, que tinha perdido lá de 2-0, ganhou na disputa de pênalti, mas esse clube estava sendo eliminado. Resumindo, qual foi o ano? 2019. Logo depois que aconteceu, eles foram se classificando, chegaram na final, campeões. Mas aí você fala, mas não foi favorecido na final. Mas só de você ter continuado no campeonato, que era para você ter sido eliminado, você quando ganha o título, tem que lembrar lá de trás. É que nem eu estou trazendo a lembrança isso hoje, por quê? Porque ontem foi o jogo contra o Vitória. Só que se for campeão lá no final do ano da Copa do Brasil, você vai pegar o jogo contra o Vitória, não pode ficar no esquecimento. O jogo contra o Vitória vai ser aquele jogo que você vai falar assim, cara, tá vendo? Se tivesse sido eliminado lá contra o Vitória, eu não teria sido campeão. Então já foi favorecido. Então entrega a CBF, entrega, pelo amor de Deus, o troféu logo, para parar de fazer os outros torcedores de palhaço. Entrega logo, fala, pronto, acabou a Copa do Brasil. Entendeu? Entrega logo o título do Campeonato Brasileiro, fala, acabou logo o Campeonato Brasileiro. Vamos logo assistir a Copa do Mundo e vamos parar com essa palhaçada que virou o Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro se acabou. A gente vem aqui, grava, faz vídeo, jogo após jogo,
né? A gente faz vídeo do nosso time porque a gente gosta do esporte futebol, mas o esporte futebol se acabou. Não existe mais o esporte futebol, agora é empresa futebol. Agora o futebol virou tudo comércio. E aquele que está dando mais é aquele que merece ganhar. E aí eles fazem de tudo para aquele ganhar. Então, gente, vamos acordar. Vamos parar de dar audiência para esse clube. Vamos parar de dar audiência para o sistema. Que aí o sistema mãe se dá bem e a filha também se dá bem. Então vamos acordar, galera. É isso aí. É isso que eu peço para os vascaínos, principalmente. Parem de assistir os jogos do sistema. Parem. Parem de comentar. No dia seguinte, houve favorecimento. Sei lá, eles ganharam, não houve favorecimento, mas ganharam. Vamos parar de falar desse time. Vamos focar no Vasco. Você é do Vasco, estou vendo muitos canais aí do Vasco que ficam comentando sobre esse time aí do sistema. Não comenta, para de falar desse time, para. Fala do Vasco e fala de qualquer outro clube, mas não fala mais desse. Esquece esse clube, esquece. O sistema, ele não faz parte do sistema mãe? Deixa eles para lá. Vamos viver a nossa vida, vamos viver o nosso futebol e vamos lutar, protestar dentro de campo e vamos parar de dar moral para eles, galera. Vamos, pelo amor de Deus. Eu peço aqui encarecidamente, façam que nem eu, não assisto o jogo deles há muito tempo. Só depois, no dia seguinte, que eu fico sabendo quanto foi o resultado. Eu não perco meu tempo para assistir o jogo do sistema. Eu não perco tempo. Seja você um desses também, galera. Desliguem a televisão. Não assistam. Não fiquem sabendo só do resultado depois. Porque cansa, jogo após jogo, ficar falando de ajuda, de favorecimento, de erro de arbitragem a favor desse clube. Então, sabe, galera, chega, assim eu encerro o fim do futebol brasileiro. Acabou o futebol brasileiro. Isso daí já era, esqueça. Foi espanholizado de fato, como um amigo meu falou há 15 anos atrás. Valeu, galera, tamo junto. Betão FC, se inscreva no canal, galera, ativa o sininho, dê aquele like sensacional, um vídeo gostosinho que eu lancei aqui para vocês aqui, espero que vocês gostem. Vamos fazer o canal explodir aí, o canal agora tem 20 dias que eu fiz o canal. Vamos ver se a gente chega a 1000 inscritos antes do final do ano. Conto com vocês. Tamo junto. Betão FC, galera. É nóis. Fui!